TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa, enfim, começou, nossa aula já está pronta para que possamos aprender um pouco mais, mergulhar mais um pouco nas páginas desse livro e hoje a história vai ser maravilhosa. Começamos hoje o livro de Samuel. Quando falo em Samuel, eu só me lembro de Samuel pequenininho, né? Que a mãe Ana querendo que ele fosse para o templo e aquela luta, aquela batalha e os sonhos que ele tinha acordando à noite, né? Mas isso vai vir com o tempo. Eu quero aqui agradecer nossos mestres que vão estar nos conduzindo nessa história para que a gente possa conhecer um pouco de Samuel. Então agradeço, Diácono José Carlos, sua presença. É uma alegria estarmos juntos. Ok, professora Amélia, muito obrigada por estar conosco. Fico muito feliz de estar com vocês. E agradecer a esse livro maravilhoso que nos faz conhecer esse grande personagem da história, Samuel. Mas Samuel vai estar sendo apresentado para nós em dois livros, o primeiro e o segundo livro. Mas antes de nós conhecermos Samuel pelas suas ações, eu vou pedir uma pequena introdução. Em que tempo viveu Samuel, em que momento da história ele aparece, por que Samuel vem, qual que é a intenção de todo esse livro e nos apresentar esse grande personagem da história? Então, Deus, ele suscita, Samuel. Samuel é fruto de um milagre. A mãe dele era estéril e a mulher ser estéril naquele tempo era um sinal de maldição. Então elas eram assim muito discriminadas e humilhadas, sobretudo a mãe dele, a Ana. Ela era muito humilhada, porque naquele tempo era permitida a poligamia, e a outra esposa do Elcana, que era o marido da Ana, pai do Samuel, ele tinha duas esposas. Era chamada de Fenena, o nome dela, nome bonito, Fenena. Mas a Fenena, ela tinha dado filhos para o Elcana. Então, a mãe de Samuel sofria muito, com essa discriminação por parte da rival dela, da outra esposa, e ela sempre implorava a Deus, e um belo dia ela vai ao templo, chorando e suplicando a Deus, a graça. É repreendida pelo sacerdote Eli, que pensa que ela estava bêbada, que ela estava de porre, e a repreende porque iam durante as festas, e nas festas tomava-se muito vinho ritualmente litúrgico, na festa das tendas, na Páscoa, nas festas judaicas. As festas judaicas eram regadas de muito vinho. E aí então ele pensou que ela tivesse tomado muito vinho na festa judaica, e repreende, mas aí ela diz que não, que ela era uma mulher atribulada. E Deus escuta a prece, e depois de um ano ela volta em romaria. Interessante essa questão. Sempre Eucana, assim como José e Maria, Eucana e as suas esposas subiam para Jerusalém, em romaria. Aí ela volta um ano depois em romaria, dessa vez para agradecer. E ela consagra. Samuel era um consagrado. Ele foi consagrado, dá para entender nas entrelinhas que ele foi consagrado nazireu. Não nazireu tanto quanto Sansão, mas é uma semelhança assim com o voto do nazireado que a gente encontra lá no Pentateuco, Muito bem, então esse menino ele é consagrado e ele se torna assim o último, podemos dizer assim, o último juiz, certo? Mas ele vai ser também um grande profeta, E esse grande percursor, intermediário de Deus na instalação do novo regime que vai substituir o tribalismo e o juizado
pela monarquia, coisa que o povo vai pedir, e Samuel vai ungir ali 2 reis, no caso Saul e Davi. Então ele foi assim, esse grande profeta. E esse livro, ele narra a história, a saga de Samuel, conta ali o final do juizado, a história do sacerdote Eli com seus filhos, né? A história de Samuel, sobretudo aí no primeiro livro, ele é assim o grande protagonista, porque ele que unge os reis. E aí teremos, pós Samuel, teremos a história do rei Davi, aliás, do rei Saul, né, em seguida, e depois a história do rei Davi, que começa no primeiro e é concluída no segundo livro de Samuel. É interessante a gente notar que na Vulgata, né, o livro de Samuel, ele tem outro nome. Ele é englobado pelo livro dos reis, né? Então ficaria primeiro, segundo, terceiro e quarto reis, e quarto livro dos reis na Bíblia chamada Vulgata. E até eu tenho lá em casa uma tradução da Vulgata que tem lá os 4 livros dos reis. Mas os judeus na Bíblia hebraica, então eles colocam esse primeiro e segundo livro dos reis, nos 4 livros, eles colocam como primeiro e segundo reis, que passa para nós também. Aliás, primeiro e segundo Samuel, que passa para nós também como primeiro e segundo livro de Samuel. Um livro maravilhoso, e nele nós encontramos sobretudo o pré-anúncio do Messias, quando lá no segundo livro o profeta Natã vai anunciar para o rei Davi que o reinado dele não teria fim, né? Então lá no Novo Testamento nós vamos ver essa realização, né, da profecia de Natã na pessoa de Jesus, que é chamado então o filho de Davi. Hosana, quando ele entra, né, em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, né, que nós cantamos no domingo de Ramos, porque Jesus, ele é a concretização da promessa feita a Natã e que é registrada no livro de Samuel. Samuel, porque ele é o protagonista, não que ele seja o autor. Nós vamos ver também, e a Melinha vai complementar, né, que esse livro ele tem assim várias fontes. Então tem aquelas famosas diferenças, semelhanças e diferenças próprias das diversas fontes. Falei então, demais, passo para mas a Melinha, antes de você falar, o Diácono fala na Vulgata. A Vulgata é a primeira tradução dos livros sagrados na língua latina. Isso. Né? Então, assim, a gente vai ver que depois passou por outras traduções até chegar no que nós temos hoje, né? Aí você completa, então, a importância que nós vamos ver, extraindo da Vulgata, dessa história de Samuel, que eu vejo muito, que não existe mais hoje, mas naquele tempo era assim. O filho, ele era escolhido para servir a Deus. Então aquela criança já nascia, primeiro era gestada sobre toda uma aura, um espírito, uma dedicação de extrema oração. Essa criança já nascia direcionada a Deus. Então veja a diferença de você criar uma criança para o mundo e você gerar e criar um filho para Deus. Tem toda uma forma de você conduzindo essa pessoa, porque na verdade nós somos argila, nós somos barro, e conforme nós somos moldados é o destino ao qual a gente vai servir, né? A Bíblia tem uma simbologia muito rica quando ela fala de pessoas especiais, né? E eu fico pensando, nós também somos especiais. O que a gente precisa é a gente aprender a escutar o que Deus nos fala. E você falava de filhos gerados, né? Tem uma grande diferença quando você gera um filho porque você quer, entendeu? E porque automaticamente você vai gerar um filho, né? Aí, quando a gente gera um filho mesmo assim para a vida, como a gente quer, ele já é gerado no amor, na ternura, a gente vai conversando com o bebê na barriga, tudo aquela expectativa, e você já vai desde a barriga
falando, eu lembro que o meu filho falava assim, mãe, desde a sua barriga você disse isso para mim, porque a criança guarda. Então a gente já vai mostrando os caminhos da vida, os caminhos do bem, né? Então aí toda a história de Samuel é rica, como o nascimento tem o nascimento de Samuel, tem o nascimento de Sansão, o nascimento de João Batista, tudo assim a Bíblia vem contando de modo com pessoas especiais escolhidas por Deus para uma missão. Mas lembra que cada um de nós também é escolhido para uma missão, basta a gente aprender a ouvir. Quando falava assim que o livro de Samuel, ela tem várias, justapõe assim, várias fontes, né? Várias fontes que escreve, a gente vai perceber isso, que muitos textos que estão em Samuel são escritos lá no período da monarquia, né? Muitas histórias já no período da monarquia, como toda a Bíblia é. A história acontece, é contada de geração em geração, depois só é escrita porque é um momento que precisa contar para fazer memória, para lembrar das coisas também, né? E a gente vai vendo então que o livro de Samuel, ele vai tá algumas características assim, para nos ajudar a entender, né? A gente fala assim que o diácono já explicava que eram 4 livros, depois os tradutores grego terão copiado assim Samuel para 2 rolos, um primeiro e um segundo. O primeiro livro apresenta 31 capítulos, tem narrativas históricas da passagem, a gente fala do povo hebreu do período de juízes para a monarquia. Samuel foi o último juiz a governar o povo de Israel e foi vocacionado por Deus, né, para uma missão desde criança, como a gente já lembrava. Quando velho, Samuel vê a corrupção dos próprios filhos, né, também dificuldades do povo hebreu com os inimigos, especialmente os filisteus. E o livro pode ser dividido assim em 3 seções. O capítulo de 1 a 7 vai relatar as ações de Samuel, sacerdote, profeta e um justo juiz. Do capítulo 8 ao capítulo 15, vai se concentrar em Saul como o primeiro rei em Israel. 16 a 31, a ascensão de Davi. Então ele está dividido assim. O que a gente vai começar a estudar então é o capítulo 1, que vai contar toda a história de Samuel também, que o diácono já deu algumas entradas assim para a gente. Uhum. Muito bem, quer dizer que nós temos assim, na verdade, a introdução que nós temos ao livro de Samuel é uma introdução ao livro dos Juízes e propriamente ao livro de Samuel, que são também 2 livros. Aos reis também, que é o e também livro de aos reis. Isso. Uhum. Que eles fazem uma introdução geral e aí cada livro que a gente estuda, a gente dá uma explicação daquele livro, né? Uhum. Como demos em Juízes, agora em Samuel. Uhum. Mas fica mais fácil quando a gente começa a ler os textos. Aí a gente vai, né, ver do contexto, da história, e a gente vai guardando melhor. Muito bem. Você tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito de Samuel, dessa divisão? Porque agora nós vamos mergulhar exatamente na história de Samuel, saber quem ele foi, essa história que nós contamos da profetisa Ana, que era a mãe, não é? Sim, é assim, então é um livro que tem essa grande importância, né? Dentro da história da salvação, esse livro ele é assim, muito importante, porque marca justamente essa transição da história dentro da história de Israel, né? Do tribalismo para a monarquia, e Samuel tem essa função preponderante, né? Enquanto juiz, é considerado o último juiz, inclusive dentro daqueles juízes carismáticos, né? Aqueles juízes chamados por Deus para uma grande missão. Samuel é colocado junto com esses grandes juízes, como Débora, Jefité, Sansão, né? Ele foi assim, o grande e último juiz dentro de Israel, né? Ele é sacerdote também e é também profeta, né? Só não foi rei, mas ele é sacerdote, profeta e juiz. Né? É muito importante, e por isso que esses 2 primeiros livros levam então o nome dele, por ele ser esse grande protagonista aí na história da salvação, ungindo 2 grandes reis, né? No caso o Saul e o grande rei Davi.
né? E o livro mostra também assim as vicissitudes, né? Porque Samuel, a exemplo de Eli, sempre buscou fazer a vontade de Deus. Mas a exemplo de Eli também, ele vai ter muito desgosto com os filhos, né? Na juventude ele presencia a prevaricação dos filhos de Eli, e na sua velhice os próprios filhos também não vão dar bom testemunho, né? Enquanto filho de sacerdotes, né? O sacerdócio, lembrando que o sacerdócio era hereditário, não era simplesmente por vocação, embora Samuel fosse um vocacionado, suscitado por Deus, nascido de um grande milagre. Muito bem, então aqui nós podemos depreender que é interessante, né? A mulher se sentir excluída da sociedade porque não conseguia cumprir seu papel de mãe, e ela ter que derramar tantas lágrimas, clamar a Deus por uma gestação, e daí surgir um homem com essa estatura de Samuel. Mas, Ana, se a gente pega toda a história que a gente vem estudando há tantos anos, né? A gente vai percebendo que os heróis vão nascer de mulheres. No Novo Testamento, o caso de Isabel, já é da idade avançada. Já que sofria discriminação também. Principalmente porque a Isabel era esposa de um sacerdote. Também. E era mais humilhante ainda. E era uma questão, na Bíblia não tem o homem estéril, só mulher. Porque pela ciência da época, que não entendia nada, né? O homem colocava a semente. Se a mulher não engravida, ela é amaldiçoada de Deus. Então, não é bem vista nem na família, nem na sociedade, nem na religião da época. É muito triste, é discriminada. E o bonito é isso, assim como de Zacarias e Isabel, um sacerdote, vai nascer João Batista. Também assim agora no Samuel, ele é um sacerdote do templo, né? E ele já tem uma esposa, o homem podia ter várias esposas, essa já tem filhos. Então a Ana, ela é esposa dele, ela não tem, então ela é discriminada, sofre humilhação total. Ela, a gente pode dizer assim, toda uma sociedade social, política, econômica e religiosa discrimina a mulher, porque ela é amaldiçoada de Deus. Então imagina isso, a carga para a mulher, né? Eu vejo que desses consagrados grandes que a gente conhece, no caso nós estamos falando de Samuel, falamos de Isabel, e vamos lembrar também a Nossa Senhora, a própria Nossa Senhora, a Virgem Maria. São pessoas que nasceram e que foram totalmente consagradas ao serviço de Deus. Com uma missão, né? Sim, e Samuel que é criado dentro do templo, dentro do templo, desde pequeno. E aí a gente traz essa realidade para hoje. A função dos seminários era essa, formar já no coração da criança a experiência de Deus e colocar dentro dos seus sonhos os sonhos de Deus. Então ficava mais fácil você ir moldando uma criança de 7, 8, 9 anos, depois já adolescente, depois já rapaz, com essa ideia do serviço divino, serviço da igreja, né? Hoje nós não temos os seminários fechados, são pouquíssimos que se dedicam à formação de seminaristas, e mesmo assim é um núcleo de 7, 8, 9, no máximo 10 pessoas que já chegam na idade de adolescente, ou veja, perdeu já toda aquela fase de formação da infância, né? E a gente vê que é um clamor de Deus que pulsa dentro daquele coração por uma obra divina. Mas a gente vê que as gerações de hoje não têm essa preocupação. Isso me chama muito a atenção. Não tem essa preocupação da formação desde cedo de uma pessoa a serviço de Deus. Não é tolir a iniciativa de cada um, mas é você formar no coração de cada um as aspirações. Você quer um filho que seja médico, você vai já conduzir essa criança desde cedo, né? Você quer um filho que siga a sua empresa, seja um sócio, vá levar avante os negócios do pai, você já vai conduzindo, isso é natural. Por isso, né? Ana, todas as vocações são sagradas, né? Não só do sacerdócio ou de religiosa, mas por isso que as famílias, elas
tem que ter uma formação, sabe, desde pequena, como você fala, para ajudar o nosso filho a ir descobrindo assim, e mostrando para ele os caminhos, as diversas vocações que existem. Porque aí vai ser feliz na vocação que ele escolher, seja como um pai de família, como uma mãe de família, religioso, leigo ou religiosa, como sacerdote, sabe? Porque você pode viver a vocação consagrada em qualquer uma que você escolher. Sim. Aí você percebe hoje como que tem, vamos dizer assim, maus profissionais que não sabem acolher as pessoas com as dificuldades que cada uma tem, seja uma vocação paternal, maternal, religiosa, seja sacerdotal, né? Seja o que for. Então é necessário que os pais sejam preparados para ser pais também, né? E complementando, parece que há uma inversão, né, dos valores. Porque lá no Antigo Testamento era considerado maldição a mulher que não tivesse nenhum filho, né? E agora, hoje em dia, o problema se inverteu. As mulheres cristãs, assim, na maioria, não são todas, existem casais que têm muitos filhos, mas assim, a maioria das mulheres cristãs, como um todo, elas não seguem o sede fecundo e multiplicai-vos da Sagrada Escritura e finalidade do matrimônio. Então a nossa sociedade ocidental está numa crise aí profunda, né, de natalidade. Tem alguns países que já estão até incentivando que os casais tenham filho. O Japão, por exemplo, parece que fez uma lei incentivando que as mulheres japonesas elas tenham filhos. Então, assim, houve essa grande inversão de valores. Filhos eram considerados bênção, mas ainda o são pelos valores do Evangelho. Mas o problema é que os cristãos, não só as mulheres, mas também os homens, né, os casais cristãos, querem poucos filhos, não querem ter filhos. E olha lá, então a média, né, segundo algumas pesquisas, a média está sendo aí 1,5 filho por casal. Então, assim, a população, sobretudo nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, está se tornando uma população de idosos. Por quê? Porque os casais, eles não acolhem bem a promessa que eles fazem no dia do matrimônio, né, que diz: prometeis colher com amor os filhos que Deus lhes conceder. Então dizem sim com a boca, mas lá na prática é 1,5 filho, em média, né? E isso é um problema sério para a humanidade, um problema sério para o cristianismo. Por quê? Os muçulmanos, por exemplo, eles levam a sério o Alcorão, e a média de filhos entre os casais muçulmanos é bem maior que entre os cristãos. Parece assim que eles levam mais a sério o Alcorão do que nós cristãos, nesse quesito, levamos em razão a Sagrada Escritura. Que essa seja uma reflexão para todos nós, né? Voltarmos a repensar a constituição da família cristã. Eu vou pedir um pequeno intervalo e voltamos efetivamente com o livro de Samuel. Ok, já voltamos então. Livro de Samuel. Aproveite para se deliciar com esse grande homem. Começou pequenininho a entender a grandiosidade de Deus na vida de cada um de nós. E estamos então começar a entender a infância de Samuel. Vou propor a vocês acompanhar, quem não tiver com a Bíblia pode ouvir, capítulo 1, versículo de 1 a 8, que vai dizer: houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de To, filho de Suf, uma efraimita. E Eucana tinha 2 mulheres. Ana era o nome de uma e a outra chamava-se Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha nenhum. Anualmente, aquele homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios a Yahvé dos exércitos em Silo. Os 2 filhos de Eli,
Ófine e Finéias, sacerdotes de Yahvé, estavam ali. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas. Porém, Ana, embora a amasse mais, dava apenas uma porção escolhida, pois Yahvé tinha fechado seu seio. A sua rival também se irritava, humilhando-a, porque Yahvé tinha fechado seu seio. E assim fazia Eucana todos os anos, sempre que eles subiam ao templo de Yahvé. Fenena a ofendia, e Ana chorava e não se alimentava. Então Eucana, o seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que teu coração está triste? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? A gente vê a tristeza da mulher que não consegue gerar os seus filhos, né? Esse texto é um machismo danado mesmo, né? Mas lembrar sempre, tem que lembrar a cultura da época, né? O jeito que contava as coisas. Então, o Eucana, ele tinha 2 mulheres, lembrar que ele podia ter várias mulheres, né? A mulher não, mas o homem podia. Então ele tinha, uma chamava Ana e a Fenema. Aí a Fenema tinha filhos e tinha filhas, né? Ana, porém, não tinha. E aí a gente já falava na introdução que ela era amaldiçoada por Deus, né? Deus a amaldiçoou. E todo ano, uma vez por ano, ele subia ao templo a oferecer sacrifício a Yahvé, né? E em Silo. E os 2 filhos de Eli, Rófine e Finéia, estavam ali também. No dia que ele oferecia sacrifício, aí Eucana, então, porque o sacerdote de família podia comer do sacrifício que fazia, seja animais ou seja outras coisas. Então ele pegava uma porção grande e dava para Fenema, porque a Fenema tinha muitos filhos e filhas. E para Ana, uma pequena porção, porque ela era sozinha. E o texto fala que, eu falo, será que é verdade mesmo? É o jeito de contar. Que a Fenema humilhava a Ana e dizia para ela, tá vendo? Você não tem, e ficava irritada por isso, porque ela também não dava filhas para o marido, né? E isso era todo ano. E o texto fala que a Ana chorava todo ano e não se alimentava, ela estava triste. Aí o marido falava para ela assim, ai Ana, por que você chora tanto? Né? Eu não sou, e você não come, porque seu coração fica tão triste, será que eu não valho para você mais do que 10 filhas? Olha o egoísmo. Ele devia ter uns 10 com a Fenema, com Ana nenhum. Então, ele era realizado enquanto sacerdote, tinha as mulheres, tinha filhos e filhas, e tinha a Ana. E ele fala que ele amava mais a Ana do que a Fenema. Mas, para que você chora, Ana? Eu não valho para você mais que 10 filhos, né? Olha só. O egoísmo, falta se colocar no lugar da dor do outro, da né? dor do outro, né? A Ana chorava todo ano, porque ela era muito humilhante. Ela era humilhada por tudo, né? Pela própria... E até por ele, porque ele vai falar para ela assim, ó, eu não valho para você mais que 10, eu te amo mais que tudo. Isso não basta? Um egoísmo muito forte, né? Eu já não vejo tanto assim como egoísmo, porque a própria Sagrada Escritura vai dizer que Eucana, ele amava mais a Ana do que a Fenena. O único problema é que a Fenena era fértil e ela não. Então, assim, não é uma humilhação, aí é uma palavra de carinho, porque ele realmente amava. O autor aqui diz que ele amava mais a Ana do que a Fenena. Então é uma maneira dele consolar. Basta eu te amo. O homem justificando outro homem, né? Então não é um egoísmo, assim, do ponto de vista masculino, né? A gente voltando no tempo, na cultura. Então não é, ele realmente amava mais, né? Só que assim, ele tinha que dar a porção lá dos outros filhos dele. Tinha que ser justo na divisão da ração. Tinha que ser justo, então, mesmo porque como que ele ia dar a divisão da ração igual, porque se ela era uma só, né? Mas, assim, a gente vê
a providência de Deus, né? Por trás de todas essas palavras, Então, nós vamos ver a providência de Deus, Depois, que né? sabe, né, de um mal na nossa vida, sabe tirar um bem maior. Então isso é que vai aparecer. Então a finalidade do texto é mostrar esse bem maior que vai Mas quando acontecer. a gente faz uma leitura dessa hoje, com os pés no chão da nossa realidade, olhando uma história acontecida anos, centenas de anos, a gente também tem que tentar trazer para o texto bíblico hoje, né? Nós, mulheres e homens e mulheres, buscar no texto o projeto de Deus. Para aquela cultura era assim. Quando a gente falava assim que ele era egoísta, porque se coloque no lugar da esposa, né? Se colocar no lugar dela. Ela, pela sociedade, era. Então, se ele a amava mais, né? A gente tem que perceber as relações entre marido e mulher, mulher e marido, né? Então a gente tem que trazer, você pensa num texto para hoje, não tem que justificar, porque hoje também existem mulheres, né, que não têm filhos, como a gente falava, porque não querem, tem mulheres que querem e não podem ter, né? Então tem que sempre ter esse, entre companheiros, mulheres e homens, entre um casal, de se amarem, se cuidarem, se respeitarem e não humilhar de jeito nenhum, né? O que me chama muita atenção também aqui nessa passagem é o poder da intercessão e o poder do clamor a Deus. Nós vamos ver. Como a gente vê, mais para frente vai ser explorado mais essa parte, né? Mas a gente vê que essa dor de Ana foi algo que virou uma obsessão nela. E ela queria oferecer a Deus, não só para não continuar sendo discriminada, deixar de ser o foco da ironia e do deboche das pessoas que a cercavam, mas também para que ela pudesse realizar algo para Deus de concreto. Então eu acho muito bonito isso, porque às vezes a gente se fecha na nossa incapacidade com relação a qualquer fato que a gente queira realizar e a gente não vê que você tem um Deus que pode te atender, para Ele nada é impossível, né? E vai nos ensinar, se agarre, clame a Deus, esse seu problema pode ser resolvido, dependendo do tanto que você peça, né? Então isso aí é um dos maiores pontos que eu vejo aqui. Mas prossigamos? Ou você quer falar mais alguma coisa a respeito desse texto? Desse trechozinho? Podemos ir em frente. A partir do versículo 9, vai entrar exatamente essa questão da intercessão que eu acabei de dizer. Depois de comerem e beberem, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira no limiar da porta do santuário de Yahvé. Na amargura de sua alma, ela, Ana, orou a Yahvé e chorou muito. E fez um voto dizendo: Yahvé dos exércitos, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres, não? Como que é? E não te esqueceres da tua serva e te deres um filho homem, então eu o consagrarei a Yahvé por todos os dias da sua vida e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Como prolongasse sua oração a Yahvé, Elias observava a sua boca. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir o que ela dizia, e por isso Eli julgava que ela estivesse embriagada. Então lhe disse Eli: até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ana, porém, lhe respondeu assim: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho nem bebida forte, derramo a minha alma perante Yahvé. Não julgues a tua serva como uma vadia, é por excesso de sofrimento e de afrontas que tenho falado até agora. Eli então lhe disse: vai em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que lhe pedistes. Respondeu-lhe ela: enche a tua serva graça aos teus olhos. Ache a tua serva graça aos teus olhos. E a mulher seguiu seu caminho, comeu, e o seu aspecto não era mais o mesmo. É exatamente aí, né? Que fica belíssimo a gente sair da condição de humilhada para aquela que vai clamar a Deus. Você deixou de ser
a fonte da desgraça. Você deixou de ser aquela que é oprimida. Você faz da sua dor o seu poder. Você transforma aquilo que te oprime como aquilo que é a tua alavanca. É porque você vê a força da mulher, né? Toda humilhada, ela, mesmo chorando, porque o texto fala chorando, ela vai e vai orar. Vai pedir a Deus, né? Ela pede para ele. Vai pedir para ele assim, lembrar dela, né? Para não esquecer dela e fazer com que ela consiga engravidar e olha só, um filho homem, porque tem que ser um homem. Ainda escolheu. Tem que ser um filho homem, né? E eu consagrarei a Iavé por todos os dias de sua vida e a navalha não passa na sua cabeça. Então, a mesma coisa de Sansão, a mesma coisa de João Batista, né? Aquilo que a gente falava, de uma mulher chamada estéril, humilhada, ela vai ser agraciada. Maria, que você lembrava, ela era menina. Isso, quando foi entregue ao templo. E agora, aqui a Ana não. A Ana é uma mulher, né? Casada também. A de Sansão também, que não tinha filho. E ela fala que vai consagrar. Aí é interessante no texto que fala assim, como ela chorava e rezava. Quando você vai assim, a gente reza para dentro, não fica falando alto, porque era costume nos templos falar alto, beber vinho, tudo. E o sacerdote ali viu, acha que ela está embriagada. E ela fala, não, eu não bebo vinho, eu só estou sofrida, esgotada, estou fazendo um pedido a Deus e uma promessa. Aí ele fala para ela, e é bonito que ela fala assim, não julgue a tua serva como uma vadia, eu não estou bêbada, eu estou rezando, pedindo a Deus uma coisa que me atormenta. Então é uma oração forte, né? Aí ele fala, vai em paz, que Deus lhe conceda. Aí fala que ela vai, ela come, né? Ela segue o caminho dela, ela come e já mudou até o sofrimento do rosto, a confiança de que Deus vai atendê-la. Muito bonito. Você deixa de ser o capacho e passa a ser aquele que domina a ação. Você toma a tua vida na tua mão. Da humilhada, ela passa... Exatamente. Esse é o protagonismo, né? Protagonismo. Você é protagonista da história. Você acha o único homem na roda das meninas aqui? Achei interessante a questão da romaria. Porque o Eucana, aqui não diz que ele era sacerdote, ele oferecia sacrifício, mas ele ia ao templo, né, para oferecer sacrifício. Então, era uma família de fé. Certo. Que assim, cumpria as exigências judaicas da época. Eles iam, o Eucana, a gente vê que ele era um homem de fé. E ele ia com a família dele sempre para as festas, assim como Nossa Senhora e São José, eles iam com o menino Jesus para as festas. Isso. Nós vemos que o Eucana, ele era esse homem fiel, que sempre fazia as romarias lá para o santuário, né? E aí essa fé da Ana, ela lembra a fé dos nossos romeiros, né? Que vão lá todos os anos em Aparecida e derramam as suas lágrimas, fazem os seus pedidos pela intercessão da mãe, né? E muitos conseguem, né? Muitos têm o seu pedido atendido, porque, como você já disse, e a Amélia também disse, para Deus nada é impossível. Então, lembra, assim, um bocado para nós. Outra coisa aqui que cumpre a gente dizer, porque às vezes o telespectador, ele fica meio assim, né? O Eucana era um homem, a gente vê que ele era um homem justo, que ele era temente a Deus, mas ele tinha 2 mulheres, né? Mas por que se está na Bíblia, por que lá poderia e hoje não? Né? Por quê? Porque a igreja, ela tem Jesus Cristo com a plenitude da revelação. Então, no princípio, Jesus vai dizer que no princípio não era assim. Mas depois do pecado original entrou a poligamia, entraram muitas injustiças por conta do pecado do homem. O divórcio, por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração dos homens e das mulheres também, né? Mas sobretudo por causa da dureza do coração do homem, porque o sistema era patriarcal, né? Então o homem, se a mulher desagradasse, pelo Antigo Testamento, pelo Pentateuco, se a mulher desagradasse em alguma coisa, ele podia dar carta de divórcio. Exatamente. Né?
E o homem, ele tinha a mulher como propriedade. Então ele tinha propriedade de duas mulheres, a Ana e a Fenena. Né? Mas por que ele podia? E por que a Bíblia não condena isso? E por que Davi e Salomão também, né, praticavam a poligamia e eram considerados santos? Né? É porque a plenitude da revelação está em Jesus, que vai dizer, né, deixará o homem, seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, a partir de Jesus, nosso Senhor, ele vai tirar a instituição do divórcio, que tinha lá no Antigo Testamento, consequência da dureza do coração dos homens, e a poligamia, que também é consequência da dureza do coração dos homens. Então, é bom a gente deixar assim claro, porque a pessoa, se for fundamentalista, né? Se nós formos fundamentalistas, a gente vai achar, a Bíblia não é palavra de Deus? Então, por que o Eucana podia ter duas mulheres? Isso vai suscitar em algumas pessoas que não interpretarem junto com a igreja, né, a revelação no seu todo, aqueles eu posso ser polígamo, né, porque se a Bíblia diz que pode, não tem algumas seitas cristãs que é permitido, justamente porque lá no Antigo Testamento diz isso. Mas o que nós vemos realmente nessa perícope, nessa passagem, é essa grande experiência que a Ana ela faz da misericórdia de Deus, né? Depois dela se derramar lá no santuário, ela sai assim refeita diante da promessa. Deus usa ali o sacerdote Eli, né? Dizendo, vai em paz, que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Né? Então ela, podemos dizer assim, ela toma posse, né, dessa palavra e ela sai refeita. E ela sente dentro de si, ela que era uma mulher de fé, ela sente dentro de si a misericórdia de Deus. Você falando sobre essa questão da emancipação da igreja, eu vejo assim como nós nascemos bebês, vamos crescendo, papinha, o peito da mãe, a papinha, a mamadeira, primeiro alimento sólido, nós vamos evoluindo até chegar à idade adulta. A igreja, na formação do cristianismo, passou por esse processo de maturidade. Então, lá no começo, era pedido pouca coisa, as pessoas tinham direito, as pessoas foram entendendo a caminhada, a maturidade, foi surgindo então as imposições de seguir o decálogo imposto por Deus através das mãos de Moisés, e assim foram surgindo, até que as pessoas, como você diz, chega Jesus e vai dizer, atingimos a idade adulta. A partir daqui, a igreja tem outro caminho, né? Não podemos agora, uma vez adultos, achar que agora a gente pode usar fralda. É porque eu achei tão bonitinho quando eu era bebê, eu quero voltar a tomar mamadeira e usar fralda. Você pode até fazer isso, criar uma sociedade que comungue da sua ideia, mas foge totalmente ao senso daquilo que é normal em cada pessoa. Todas as fases são reconhecidas como normais e todas as fases devem ser respeitadas. Uma vez adulto, uma vez idoso, não podemos mais voltar a querer ser bebê. Assim, o homem que entendeu que nascemos para uma única carne, não podemos desejar e sonhar voltar à poligamia ou ter 2, 3 mulheres. Isso aí não é mais permitido no entendimento, na maturidade do cristianismo hoje, né? Muito bem, acho que foi uma coisa muito legal da gente entender. Várias coisas entendemos hoje com esse início do livro de Samuel, e eu quero agradecer nossos mestres diáconos, muito obrigada por debulhar com a gente. Professora Amélia, muito obrigada. E eu que agradeço. Por fazermos aqui esse estudo tão importante. Continue, Samuel vai trazer lições belíssimas para a gente. Aguardamos você aqui na TV Imaculada para continuar nosso lindo estudo, Páginas da Bíblia. Salve Maria Imaculada e até lá. Salve Maria Imaculada.